Em um mundo cheio de incertezas e tantos perigos visíveis e invisíveis, de todos os tipos, é reconfortante saber que temos um Deus que prometeu proteger os seus filhos. Porém, a nossa vida não é um parquinho de diversões, mas sim um campo de batalha. Mas Deus nos diz em sua palavra que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século e contra as hostes espirituais da maldade. Efésios 6:12. A palavra de Deus também nos diz em 1 Pedro 5:8 que o adversário de nossas vidas anda em nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Dito isso, é muito importante saber como podemos fazer parte da promessa que Deus fez, para estarmos sempre protegidos por Ele em todos os momentos. O que você precisa saber antes de tudo é que tudo que é valioso precisa ser protegido. E quer você acredite ou não, você é muito valioso para Deus. Você pode rejeitar essa verdade, mas isso não nega o fato. Não nega o fato de que você é precioso para Deus. E por esse motivo, enquanto você ainda está na terra, Deus tomou medidas para garantir a sua proteção. Hoje, vamos explorar 6 maneiras diferentes de como Deus te protege como seu filho. Primeiramente, Deus o protege por meio de sua vigilância constante. Nada nesta terra acontece fora do campo de visão de Deus. Na realidade, nada acontece neste universo fora do alcance de sua visão. O livro de Crônicas, capítulo 16, versículo 9, diz: Pois os olhos do Senhor percorrem toda a terra para fortalecer aqueles cujo coração é totalmente dele. Como isso faz você se sentir? Sabendo que Deus está observando você. Isso o faz se sentir assustado e nervoso pelo fato de Deus estar te observando? Ou isso lhe dá um nível adicional de paz? Saber que você está sob a constante observação de um Deus amoroso, que tem apenas o melhor interesse no coração, com certeza, isso traz uma abundante paz. Então, deixe-me fazer a pergunta novamente. Como isso faz você se sentir? Ao saber que Deus está cuidando de você, isso o deixa nervoso e com medo? Ou isso lhe proporciona um nível único de paz? Acho que tudo se resume à percepção que você tem sobre Deus. Se você vê Deus como um tirano cósmico que está esperando você falhar para poder esmagá-lo com sua mão direita, então sim, até eu ficaria nervoso e com medo. Mas se sua percepção de Deus é a de um Deus amoroso, que enviou seu único filho para morrer pelos seus pecados e transgressões, porque sabia que você nunca poderia superar o peso do pecado, então enviou seu filho unigênito, que era perfeito em santidade, perfeito em justiça, perfeitamente perfeito, para superar todo o peso do pecado, para que você pudesse ter vida eterna. Se sua percepção é desse Deus amoroso, sim, você terá um nível único de paz, sabendo que Deus está cuidando de você, mesmo que seus inimigos estejam tramando contra você. Deus estará lá pela sua graça e amor para garantir que o plano deles dê errado. Lembre-se de Salmo 23, versículo 5, que diz que Deus preparará uma mesa para você na presença dos seus inimigos. Mude sua percepção sobre Deus. Deus não está contra você, Ele está a seu favor. E em Romanos 8, versículo 31, diz: Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mude sua percepção de Deus. Deus não está atrás de você para te castigar. Acredite, se Deus estivesse atrás de você para te pegar, Ele já teria te pegado há anos. Deus está do seu lado, e é necessário repetir essa afirmação, mas ela precisa penetrar no seu espírito. Deus está do seu lado e está cuidando de você, não para te pegar, mas para proteger você. Em segundo lugar, no arsenal de proteção de Deus, Ele tem um número inumerável de anjos à sua disposição, prontos para serem mobilizados para a sua defesa. Na Bíblia, há inúmeras afirmações que mostram essa proteção. Um exemplo perfeito disso é visto em 2 Reis 6,17, quando Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que ele possa ver. Então, o Senhor abriu os olhos do servo, e ele viu que os montes estavam cheios de cavalos e carros de fogo,
ao redor de Eliseu. Nesta situação, Eliseu e seu servo Geazi estavam cercados por um exército de homens, e Geazi estava tomado pelo medo, sem saber do grande exército do Senhor ao seu redor e ao redor de Eliseu. Foi apenas depois que Eliseu orou que ele viu o vasto exército do céu ao seu redor. Essa mesma proteção pertence a nós hoje. Você literalmente tem um exército de anjos cuidando de você. Então, da próxima vez que as coisas estiverem difíceis, quando você estiver com medo, lembre-se de que um exército de anjos está cuidando de você, pronto para vir em seu socorro em qualquer situação em que você se encontrar. Mesmo nos dias de hoje, há muitos testemunhos pessoais de filhos de Deus sobre escapes milagrosos por meios sobrenaturais que desafiam toda a razão e explicação humana. Salmos 91:11 diz: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Você não precisa viver uma vida cheia de medo e limitações. Acredite que Deus o ama e que seus anjos andam com você dia após dia, prontos para cuidar de você. A terceira e quarta maneira de como Deus nos protege é construindo cercas de proteção ao redor de seu povo, como lemos no livro de Jó. O diabo não pôde fazer nada para prejudicar Jó, porque havia uma cerca de proteção ao seu redor. Podemos concluir que Deus coloca uma cerca de proteção ao redor de seus santos, para que o inimigo não possa alcançá-los. Não me refiro a cercas em seu estado físico, mas sim a barreiras espirituais que limitam o inimigo de chegar até o povo de Deus. Assim como em Salmos 125:2, assim como estão os montes ao redor de Jerusalém, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. Você está cercado. Nunca duvide disso. Você está cercado por uma cerca de proteção garantida pela palavra do Senhor. Isso é uma declaração de fatos, não de opiniões, mas de fatos. Se olharmos mais de perto a história de Jó, aprendemos 3 grandes verdades a partir da declaração do diabo, em Jó no capítulo 1, versículo 10. O diabo diz: porventura tu mesmo não puseste uma cerca em volta dele, da casa dele e de tudo o que ele possui? Aprendemos o seguinte: em primeiro lugar, Deus tinha uma cerca ao redor dele individualmente. Portanto, Deus tem uma cerca ao redor de você, individual. Em segundo lugar, aprendemos que Deus tinha uma cerca de proteção ao redor da família de Jó. Portanto, Deus tem uma cerca de proteção ao redor da sua família. Em terceiro lugar, aprendemos que Deus tinha uma cerca de proteção ao redor das finanças de Jó, de sua propriedade e de todos os seus empreendimentos. Portanto, Deus tem uma cerca de proteção ao redor das suas finanças, propriedades e todos os seus empreendimentos. Podemos viver com a satisfação e a paz de saber que a mesma proteção que estava sobre Jó está sobre nós hoje. Não podemos ver essas cercas de proteção ao nosso redor, mas elas estão lá. Deus não deixa seus filhos expostos, porque sabemos que o inimigo vem para fazer apenas 3 coisas: roubar, matar e destruir. Se a cerca de proteção de Deus não estivesse sobre nós, o inimigo já teria feito todas essas 3 coisas conosco. Mas devido à graça e ao amor de Deus, estamos cercados por sua proteção. A quinta maneira como Deus nos protege é através do Espírito Santo. A Bíblia nos ensina que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Portanto, quando o Espírito Santo nos guia como filhos dele, ele nos orienta a ir para os lugares certos na hora certa e fazer a coisa certa na hora certa. Portanto, nossa proteção está na orientação do Espírito Santo. Provavelmente, se pudéssemos ver todas as vezes em que o Espírito Santo nos protegeu, nos guiou para fora de tantas situações ruins, realmente teríamos medo de sair de casa. É por isso que devemos orar ao Senhor, para nos dar a graça de ouvir, entender e, o mais importante, obedecer ao Espírito Santo quando ele nos guia. A sexta maneira como Deus nos protege é através do sangue de Jesus. O sangue de Jesus é a única maneira pela qual você pode receber redenção e ser poupado da ira de Deus. Você é purificado, justificado e perdoado pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder e autoridade.
O sangue de Jesus tem a capacidade de comandar e controlar porque é supremo. Você pode ler toda a Bíblia, pode orar 50 vezes por dia, 7 dias por semana, mas sem o sangue de Jesus, não há poder. Sem a aplicação do sangue de Jesus, não há autoridade. Sem o poder do sangue de Jesus, você não pode se defender contra o inimigo. Apocalipse 12:11 diz: Eles, pois, o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Eles venceram. Como eles venceram? Pelo sangue do Cordeiro. Jesus já venceu a batalha. Ele já superou tudo o que pode vir ao seu caminho. No Calvário, ele pagou por tudo, não por algumas coisas, mas por tudo. O que João 16:33 diz: Tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Você vê? O sangue do Cordeiro é o segredo de vitória para o cristão, mas você precisa aplicá-lo. Você precisa aplicar o sangue de Jesus em sua vida. Ninguém pode fazer isso por você. É sua obrigação, sua responsabilidade e seu dever aplicar o sangue de Jesus sobre sua própria vida. Agora não estou falando sobre aplicar o sangue de Jesus fisicamente, mas espiritualmente. Em Êxodo, os filhos de Israel foram instruídos a aplicar o sangue do Cordeiro nos umbrais de suas portas para que, quando a praga viesse, ela passasse por eles, não os tocasse. E é isso que você precisa fazer. Devemos aplicar o sangue de Jesus para que qualquer coisa que venha nos prejudicar, passe por nós. Porque quando vê o sangue de Jesus, sabe que somos filhos de Deus e deve nos deixar em paz. Assim cremos. O sangue de Jesus nos protege. Há poder no sangue de Jesus. Agora, imagine se os filhos de Israel não tivessem aplicado o sangue do Cordeiro em suas portas. Imagine se tivessem mantido o sangue guardado em um recipiente em suas casas. Eles teriam se perdido. Sim, o sangue de Jesus tem poder, mas não tem utilidade para você se você não aplicá-lo em você. Essa é sua tarefa. Você deve aplicar o sangue de Jesus em sua vida. Há poder no sangue de Jesus. Há proteção no sangue de Jesus. Há um revestimento que apenas o sangue de Jesus pode fornecer. Mas somente você pode aplicar o sangue de Jesus em sua vida, em sua casa. Falamos apenas de 6 maneiras diferentes como Deus nos protege, mas Deus tem um número infinito de maneiras de nos proteger. Acredite na proteção do Senhor sobre sua vida e a vida de sua família. Amém? E você? Qual experiência você tem com o agir e a proteção de Deus sobre a sua vida? Lembre-se que o seu testemunho edifica a fé de outras pessoas. Então nos relate sua experiência nos comentários. Agora certifique-se de se inscrever em nosso canal, curta e compartilhe para alguém que possa receber essa palavra. Que Deus abençoe você e sua família. Até o próximo vídeo.